E hoje é o dia sem imposto. O repórter Thiago Muniz traz as informações com som e com imagem. Muniz, bom dia. Bom dia, Thiago Berraich, bom dia a todos. O brasileiro trabalha cada vez mais para pagar impostos. E uma iniciativa realizada nesta terça-feira quer dar uma dimensão disso, também com um alívio para o contribuinte. Desde as 8 da manhã, um posto de combustíveis em São Paulo está vendendo gasolina pelo preço que ela teria se fossem descontados todos os tributos. Com isso, o estabelecimento está cobrando R$ 1,89 por litro, quando o normal é pagar R$ 4,19. Essa iniciativa é promovida pelo Instituto Ludwig von Mises e pelo Movimento Endireita Brasil e está na 11ª edição. Está sendo realizada aqui num posto na Avenida dos Bandeirantes e para quem nos acompanha por imagens, eu vou pedir para o cinegrafista Guilherme Cassiano mostrar que a fila está virando a esquina. Os carros estão se acumulando pela Alameda dos Anapurus e dobrando pela Rua dos Chanés. Para o ouvinte que ainda quisesse dirigir para cá, não tenta acessar diretamente pela Avenida dos Bandeirantes. Tem bastante trânsito na Avenida dos Bandeirantes, mas a fila de veículos é a partir da Chanés e depois pela Alameda dos Anapurus. A gente lembra que um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário apontou que o brasileiro trabalhou mais de 5 meses nesse ano só para pagar impostos. Em 2003, segundo o IBPT, o contribuinte destinou 36% da renda para esse fim. Agora, essa proporção passou para 41%. Mais uma evidência de que o Brasil continua o país dos impostos. Sobre a iniciativa aqui dessa terça no posto, a gente lembra que os organizadores falam que a venda dessa gasolina sem os tributos vai até o fim do estoque de 6 mil litros, limitada a 30 litros por veículo. Então, se todo mundo abastecer no limite, dá para uns 200 carros. Esse posto fica na Avenida dos Bandeirantes, número 3459. Do Planalto Paulista, na Zona Sul de São Paulo, nós voltamos. Tiago. Até já, Muniz. Denise Campos de Toledo. Olha, não dá nem para imaginar a gasolina sem impostos, né? O governo até tem uma tributação específica na gasolina, que é a CID, que é exatamente para tentar balancear e garantir preços menores quando há momentos de maior pressão. Agora a gente vê que a eficácia é muito pequena, e eu falo que não dá para a gente imaginar sem tributos ou com tributos muito menores, porque toda a discussão, por exemplo, em relação à reforma da Previdência é para viabilizar ajuste das contas públicas. Quando se fala em reforma tributária, sempre há uma preocupação em preservar a arrecadação do governo, porque o governo está sem dinheiro, está precisando se endividar mais para poder bancar despesas de custeio, então a gente não pode imaginar que ele vá trabalhar no sentido de reduzir a carga de impostos. O mesmo acontece nos estados. Nós tivemos aqui em São Paulo até alguns estímulos pontuais em alguns setores, é a chamada guerra fiscal, ou uma tentativa, uma estratégia de estímulo, mas tudo muito limitado. O Brasil primeiro tem que partir por uma reestruturação para valer das finanças públicas, depois tem de cuidar da reforma tributária, no que significa simplificação, porque esse é um problema muito particular do sistema tributário brasileiro. Não é só a alíquota que incide diretamente no custo das empresas, se tem muito mais despesas para se poder entender e administrar o excesso de normas, de taxas, de tributos que tem de ser aplicado, as constantes alterações, e mais do que isso, muitos pontos estão em aberto que acabam levando a disputas na justiça, e esse também é um componente de custos, que é uma situação ainda mais absurda. São as empresas que têm de recorrer à justiça questionando determinados tributos. Então o que se espera é que a reforma tributária simplifique, então você passa a ter menos tributos, um entendimento muito mais fácil, e a partir daí se possa ter um planejamento efetivo no sentido de reduzir a carga tributária. Agora, especificamente em relação aos postos de gasolina, tudo bem que nós temos uma tributação pesadíssima. Agora tem muito posto que abusa com preços muito acima da média. São conhecidos os postos aqui em São Paulo, por exemplo, que sempre tem preços abusivos. E aí é uma questão de margem de ganho, não é tributação.